E aí, família, vamos lá? Tá na hora da matéria. Vai oficializar, hein? Praticamente o governo já definiu já a extensão do estado de emergência. Então, hoje será, como é que se fala, oficializado o estado de emergência aqui no Japão, tá? Olha só. Japão estenderá o estado de emergência para o coronavírus até 20 de junho. Então, o que aconteceu? Na noite do dia 27, o Suga se reuniu com todo mundo praticamente e tomou a decisão deles, tá? E hoje já praticamente a coisa vai ser oficializada. O governo japonês está definido na sexta-feira para estender o estado de emergência para o coronavírus, cobrindo Tóquio, Osaka e outras 7 prefeituras, por mais 3 semanas até 20 de junho, por mais de um mês antes um pouco mais de um mês antes do início das Olimpíadas na capital. Restrições como proibição de restaurantes que servem bebidas alcoólicas e obrigando elas a fechar ou fechamento às 20 horas vai continuar, bem como o limite de participação de eventos esportivos e concertos permanecerão em vigor nas áreas, incluindo Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroshima e as prefeituras de Fukuoka, após 31 de maio. Por que ele fala isso? Porque o estado de emergência iria terminar no dia 31 de maio. Não, vai até 20 de junho. Então, para você que mora nessas regiões, fique atento. O primeiro-ministro Yoshihide Suga vai formalizar a decisão da reunião da Força Tarefa hoje à noite, antes de dar uma entrevista coletiva para explicar a medida, porque, como eu havia explicado, eles se reuniram ontem à noite, no dia 27, e tomaram a decisão. Aí hoje eles vão oficializar a Jabiraca, como é que se fala. Então a coisa vai dar mais dor de cabeça para algumas pessoas, infelizmente. Okinawa, o 10º e mais recente acréscimo do estado de emergência, já está sob a medida até 20 de junho, como já havia noticiado antes. Para quem acompanha o canal, deve se lembrar que eu já havia falado que Okinawa vai ficar, né, até 20 de junho, independente dos outros lugares, se tivesse estado de emergência, extensão do estado de emergência ou não. As infecções estão diminuindo em algumas áreas, mas no geral, eles colocam no geral entre aspas, tá? A situação é altamente imprevisível, disse Suga a repórteres na quinta-feira. Aquilo que eu já havia falado, né? Que eles se juntaram ontem à noite lá, deliberaram ontem à noite. A repórteres na quinta-feira, após consultar membros do seu gabinete, incluindo a ministra da Saúde, Norihisa Tamura, e Yasutoshi Nishimura, o ministro responsável pela resposta ao coronavírus. Nishimura disse a um painel de especialistas na sexta-feira de manhã, no caso hoje de manhã, né, que é necessário reduzir as infecções a um nível administrável para que não vejamos uma grande recuperação do futuro. Complicado querer fazer isso, né? Observando que os governadores podem impor restrições mais duras do que as diretrizes do governo para se considerarem necessárias. Foi o que Osaka fez. Tá? Tanto que em alguns lugares o estado de emergência é mais brando, tá? Com shoppings podendo permanecer aberto, ou Osaka não. Tá? Osaka está pedindo para os shoppings e lojas de departamento continuarem fechados. E nisso, já viu, né? A parte econômica do país, ó, né? Mas de qualquer maneira continuar. Nos últimos dias, os líderes das províncias têm instado ao governo a estender o estado de emergência, como a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pedindo mais um mês. O que eles fizeram? Malandramente falando, é que eu não quis gravar essa matéria, para não ficar muito chato. Mas de qualquer maneira, eles se reuniram na quarta-feira, né, a governadora de Tóquio, mais alguns governadores, e eles vieram a público. Tá? Eles vieram na mídia, chamaram as televisões lá, ó, fulano, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e fizeram o pedido em público. Quando faz pedido em público, não tem muito o que fazer, no caso, o primeiro-ministro. Por quê? Ele vai negar isso, já que foi feito um pedido em público? Porque se ele negar isso, se acontecer algum desastre, alguma nhaca, quem vai ser responsabilizado vai ser ele, não vai ser os governadores. Então já viu como é que é, né? Jogar batata quente na mão do outro fulano. Eu quero isso, você vai fazer isso pra mim, nem que seja a força. Então, tome mídia. As infecções na capital, onde dezenas de milhares de atletas, autoridades e jornalistas devem visitar
para as Olimpíadas, que começa no dia 23 de julho, tem diminuído lentamente, apesar que Koike ter tomado a iniciativa de pedir às lojas de departamento e cinemas que permaneçam fechados. Então já deu para vocês terem ideia. Que shoppings e cinemas e outros lugares públicos, só que governamentais, tipo museus, vão continuar fechados. Então já dá para vocês terem ideia. Só para vocês terem ideia também, tá? Está previsto entre 70 mil a 80 mil pessoas que vão vir do exterior para as Olimpíadas, tá? Isso porque eles já proibiram a entrada de turistas para assistir às Olimpíadas. Ainda assim você vê que vai vir um número muito grande de pessoas para cá. Então já se preparem para cá que vai dar. Hospitais em Osaka e na vizinha Hyogo continuam lutando para liberar leitos para os pacientes com coronavírus, enquanto os casos de coronavírus em Okinawa, uma área de resort popular, está aumentando rapidamente. Há um afluxo de turistas durante o feriado de Golden Week. Afluxo, o que é? Saída de Okinawa para os outros lugares. O fluxo o certo seria do Japão, assim, do resto do território do Japão para Okinawa. Está tendo um movimento contrário, saída de Okinawa para os outros lugares. As preocupações também estão crescendo sobre a variante indiana, altamente contagiosa do vírus, que os especialistas em saúde alertam que pode rapidamente se tornar a cepa dominante no Japão. Porque já tem vários casos, tá? Da cepa indiana se espalhando no Japão. O Japão não está soltando muitas assim, matérias sobre isso, tá? Mas de vez em quando um jornal aqui, outro ali, ele solta, tá? Então a gente vai pescando aqui, a gente vai pescando ali, tá? Mas como não é algo que eles estão dando muita ênfase, então eu também aqui não vou dar muita ênfase na coisa, também até para não ficar criando expectativas desnecessárias. Vamos ver o que vai dar, né? Se der um boom, você já sabe, noticiaremos aqui. Pode ficar tranquilo. Enquanto isso, o programa de vacinação do país ficou muito atrás de outras nações desenvolvidas, com apenas 6% da população tendo recebido pelo menos uma dose em meio à falta de médicos e enfermeiras para administrar as vacinas. O estado de emergência está em vigor em Tóquio, Osaka, Kyoto, Hyogo desde o dia 25 de abril, com prazo inicial para 11 de maio. Aichi e Fukuoka aderiram em 12 de maio, seguidos por Hokkaido, Okayama, Hiroshima em 16 de maio e Okinawa em 23 de maio. O governo também deve estender a quase emergência que expirou no final de maio em 5 prefeituras, Saitama, Chiba, Kanagawa, Gifu e Mie, até 20 de junho. Só que aqui pro lado de Gifu está uma confusão danada, né? Porque aqui, oficialmente pelo governo central japonês, o estado que eu moro, Gifu, está em estado de quase emergência. Só que o governo daqui se autodeclarou estado de emergência. Então não dá para saber qual que está vigorando a vigor. Mas de qualquer maneira, aqui os estabelecimentos, pelo menos de comida, estão fechando às 20 horas, às 8 horas da noite. Só que os shoppings permanecem abertos. Então não mudou quase nada, para não falar que não mudou nada. Tá? A medida acarreta restrições semelhantes ao estado de emergência, mas com penalidades menores, e permite que os governadores identifiquem os municípios em vez de cobrir prefeituras inteiras. Então o que ele quer dizer com isso? Que a multa no estado de quase emergência é de 200 mil ienes. No caso de estado de emergência, 300 mil ienes. E o estado de emergência cobre todo o estado sem chora me dói. E o estado de quase emergência, o governador daquele estado, ele define, cidade tal vai entrar. As outras cidades não. O prazo de 13 de junho para quase emergência em Guma, Ishikawa, Kumamoto vai permanecer intacto. Então vai permanecer o estado de quase emergência, a extensão no caso assim, até 13 de junho, sem chora me dói. Tá? Então essas são as atualizações que estão saindo no momento para o estado de, no caso assim, para a extensão do estado de emergência. Para você que mora nesses lugares,
tome cuidado. Eu falo isso porque pode ser que com a extensão o governo ou dê uma relaxada no estado de emergência por causa disso aqui, ó. Muitos comerciantes devem estar pulando dessa altura com a extensão do estado de emergência. Então isso aqui vai afetar muito no bolso das pessoas, claro, né? Então questão de trabalho também vai dar uma impactada muito grande. Então o que eu quero dizer? Que os governadores eles têm autonomia para piorar o estado de emergência ou dar uma afrouxada, tá? Então no caso assim, de shoppings que estavam sendo fechados voltarem a funcionar, tá? E vice-versa. Então prestem atenção ao que o governo local está dizendo, tá? Nem sempre o que o governo local diz vem a mídia, tá? Então fica difícil para mim garimpar tudo e passar tudo para você. Então tome cuidado, tá? Veja o que o governo local vai pedir com essa extensão para ver se vai impactar muito a sua vida ou não, tá? Até porque para você poder fazer como é que seus planos, né? Caso precisa fazer uma compra, precisa fazer algo parecido ou tem um passeio que esteja planejando, para poder tomar decisões antecipadas para não ser pego de calça curta, tá certo? Mas é isso aí, família. Se você quiser receber mais notícias desse tipo, tá? Já sabe, né? Se inscrever no canal. E arigatou gozaimasu. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá? Eu tiro meu chapéu para você, porque nem todo mundo assiste o vídeo até o final. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.